Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre o fator patogênico externo, calor. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com você e nós vamos começar. Muito bem. Vamos destacar que nesta aula, neste vídeo, nós vamos falar sobre o calor como fator patogênico externo, ou seja, aquela característica do ambiente que vai invadir o corpo através da superfície, através do exterior, e não o calor formado dentro do corpo, que seria o calor interno. Então, a gente tem basicamente três tipos de calor: o calor externo, que é o calor fator patogênico externo, tema desse vídeo. Nós temos o calor interno, gerado internamente por alguma patologia interna, e o calor por deficiência, que é o calor gerado depois de muito tempo de uma deficiência de yin. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Aqui, foco no patogênico externo. Muito bem. Para começar, o calor em chinês, ele é chamado He, R-E. E esse aqui que você vê na sua tela é o ideograma de calor. Como já disse em outros vídeos, conhecer o ideograma não muda nada na nossa prática clínica, mas ele serve como curiosidade e como forma de entender o pensamento do chinês lá antigamente, que colocou esse fator patogênico como uma das causas de doença. Então, a gente sempre mostra o ideograma e tenta analisar esse ideograma, o significado dele, como forma de compreender a formação e a evolução da própria medicina chinesa. Vamos lá. O ideograma do calor, ele é dividido em duas partes principais, a parte superior e a parte inferior. Essa parte inferior aqui, basicamente, representa fogo. Então, esses quatro tracinhos aqui são fogo. E essa parte superior, ela corresponde à ação ou algo que acontece por conta de alguma coisa. Então, basicamente, o que esse ideograma significa? Algo que acontece por conta do fogo, ou resultado da ação do fogo, que é o que? Justamente calor. Esse ideograma aqui, ele também é utilizado para representar febre ou aquecimento, que é justamente o resultado de um fogo. O resultado de um aquecimento é o calor. Muito bem, vamos para as características do calor. O calor tem natureza yang. Assim como o frio tem natureza yin, o calor ele tem uma natureza de movimentar, de acelerar. Então, lembra lá, tudo que é yang é relação ao movimento, relação a dia, relação à função. Então, o calor tem a ver com yang, ele vai deixar tudo no corpo mais acelerado. Ele inflama e se eleva, assim como o fogo. O fogo, ele inflama e vai para cima, o calor também. Então, o calor ele vai ter muito mais condição de atingir o alto. O frio, ele vai atingir muito mais a parte inferior do corpo. Agora, o calor não. O calor vai atingir principalmente a região aqui do aquecedor superior e cabeça, porque o próprio yang, ele sobe. Lembrando que o calor, e dentro dos 5 movimentos, ele vai ter correspondência com o movimento fogo e com a estação do ano verão. Isso não quer dizer que ele só vai acontecer no verão. O calor sempre que há na parte externa, seja pelo clima, seja por trabalhar num ambiente muito quente, seja por exposição extrema a calor, qualquer tipo dessas exposições, ela pode fazer com que o fator patogênico invada o seu corpo. Não quer dizer que toda vez que alguém ficar numa situação de muito calor, ela vai ter a invasão por calor. Como eu já disse anteriormente em outros vídeos, isso vai depender muito mais da sua proteção e da condição interna do seu corpo, do Jian Qi, né, do Qi correto e do Wei Qi, que é o Qi defensivo, do que efetivamente do próprio fator patogênico. O patogênico está lá. O que vai fazer ele invadir ou não o seu corpo é a condição interna do seu corpo, ou seja, a sua proteção. Se está tudo bem, pode ficar no calor à vontade que não acontece nada. Se já existe aqui uma deficiência na sua proteção, no seu Jian Qi, no seu Wei Qi, você sim pode contrair, ou seja, receber este calor externo. Continuando, o calor ele consome líquidos corporais. O calor ele tem a ver com fogo, e o fogo queima, ele aquece. Então, ter o calor invadindo o nosso corpo é como se tivesse um fogo entrando no nosso corpo.
que ele vai fazer? Ele vai cozinhar os líquidos corporais. E é por isso que, numa condição de calor, numa invasão externa por calor, a gente vai ter já fluidos mais mucosos, mais viscosos e mais amarelados para esverdeados. No frio, a gente sempre vai ter secreções claras e transparentes, porque elas estão ali bloqueadas. No calor, não, elas são consumidas, elas são cozidas. Então, vai sobrar o resíduo desse líquido corporal, que normalmente vai ser bem pegajoso e amarelado para esverdeado. Isso é uma indicação importante na clínica sobre a presença de calor. Ele acelera o fluxo sanguíneo, o que pode causar hemorragias e racha. Muito bem. O calor, ele vai agitar, lembra lá, natureza yang, então ele vai deixar as coisas mais rápidas. E uma das coisas que ele vai fazer é fazer com que o sangue circule muito mais rápido através dos vasos sanguíneos. Às vezes, essa circulação é tão rápida que o vaso não consegue conter o sangue, e o sangue escapa e a pessoa pode apresentar hemorragias, tanto nasal, oral, na própria pele, dependendo aí da condição e como que esse calor está invadindo o corpo. E o rash também, que é aquela coceira na pele, aquelas bolinhas vermelhas que aparecem na pele com uma sensação meio de coceira, uma coisa assim meio avermelhada. Tudo isso é fruto da invasão por calor. Lembrando que invasão externa, ela vai atingir pela superfície, pelo exterior, e ela vai se aprofundando, caso não tenha nenhuma proteção no corpo, ou seja, não tenha uma defesa que expulse imediatamente, ela vai se aprofundando pelos colaterais até chegar nos canais principais, e dos canais principais ela vai atingir finalmente lá os órgãos e vísceras. O calor, né, ele forma ulcerações e inchaços, então é comum, no caso de invasão por calor, a gente vê edema, vê inchaço na pele mesmo, principalmente aqueles que são quentes. Então, quando a gente tem um paciente com uma condição de ulceração ou inchaço que é quente, por exemplo, a acne, né, para a gente entender bem do que se trata, uma acne inflamada, é justamente isso, é o calor. Ele está inchando, ele está criando um edema na região e úlceras também, que é aquela coisa que vai começar a abrir, formar ferida e tudo isso. Ele agita o coração e a mente. O calor, ele é yang, ele tem a natureza de agitar, de movimentar, movimenta o sangue dentro dos vasos. Se ele movimenta o sangue dentro dos vasos, ele também vai atingir o coração, porque o coração é o órgão responsável pelos vasos sanguíneos e pelo fluxo de sangue pelo corpo. E, além de agitar o coração, ele agita a mente. Por quê? A mente é abrigada no coração. Então, existe uma relação direta entre coração e mente. E a pessoa que está com invasão de calor externo, normalmente ela sente mais agitada. Tanto que uma pessoa que tem febre alta, muitas vezes ela começa a delirar. Ela começa a ficar agitada mentalmente, ela começa a ter alguns comportamentos que normalmente ela não teria numa situação normal. Em condições extremas, produz vento. Quando o calor fica muito agitado, se movimentando demais dentro do corpo, principalmente nesse estágio de invasão, que ele está interiorizando lentamente, ele vai gerar vento. E o que a gente mais conhece na nossa prática clínica com relação a vento é convulsão, principalmente em criança. Então, quando a criancinha ela chega numa determinada temperatura, numa febre alta, causada, por exemplo, por uma infecção na garganta, que seria aí uma condição de invasão de calor externo, a mãe já fica desesperada, porque sabe que quando a criança tem uma febre alta, o próximo passo é uma convulsão, que é justamente isso, é um calor extremo que ele vai gerar vento, e vento vai gerar tremores. Sintomas da invasão por calor. Febre. Essa febre aqui não é uma febre baixa, é uma febre alta, porque o calor já é quente, ele vai agitar tudo, tudo vai ficar mais rápido, a proteção do corpo vai tentar lutar contra esse fator patogênico, mas ele vai gerar uma febre mais alta. Uma leve aversão ao frio, por conta de tanto calor que tem no corpo, ele vai ficar com aversão ao frio, está muito quente. Cefaleia, por quê? Lembra lá, o calor tem natureza yang e ele vai atingir principalmente o alto.
Então, o principal ponto que o calor atinge é a cabeça, por isso que vai ter aquela cefaleia, que normalmente não é numa única região, ela vai pegar toda a região da cabeça. Inchaço e dor de garganta. Esse é o caso clássico da invasão por calor, né? Normalmente por vento-calor. Então, eu tenho inchaço e eu tenho a dor na garganta. E isso vai se explicar por conta até da interiorização do calor através dos colaterais e através dos canais principais que passam nessa região. Sede e boca seca. Por que temos sede e boca seca? Porque o calor ele vai cozinhar os líquidos corporais. Então, tudo que é ginê, tudo que é líquido corporal, vai ficar superaquecido, vai perder uma parte da sua química, né, da sua constituição, e vai ficar mais pegajoso, vai sobrar só o resto ali que é mais pegajoso. Então, é normal que a pessoa tenha sede e boca seca, porque há falta de líquido corporal. O líquido corporal ele foi consumido pelo calor. Agitação, né? Como eu já falei, a agitação é por conta do próprio calor ser yang e ele fazer as coisas ficarem mais rápidas. Então, ele vai gerar agitação. Pessoa com invasão de calor, ela vai estar mais agitada mentalmente, tudo mais, vai ter comportamentos anormais e faz parte do diagnóstico, né? Quando a pessoa tem esse tipo de situação, você saber que existe aí uma provável invasão por calor. Antes de entrar em tratamento, vamos destacar duas coisas. Primeira, pulso, em caso de invasão por calor, ele é rápido e flutuante. O flutuante é aquele pulso que ele só vai aparecer na posição superficial. Quando eu aperto, ele desaparece, indicando que existe fator patogênico externo. E rápido é porque é uma situação de calor. A segunda coisa é, o calor, ele quase sempre vai estar associado ao vento. Aliás, o vento é o chefe das 100 doenças, então praticamente todos os outros fatores patogênicos estarão associados com ele. Então, na prática clínica, a gente vai ver muito mais casos de invasão por vento, calor, do que invasão por calor sozinho, certo? Tratamento para calor, o que é? Limpar calor. Ponto. Lembrando que na medicina chinesa, a gente não limpa calor com frio. A gente não usa o frio, o gelo, como princípio de tratamento ou forma de tratamento. A gente vai ter que limpar este calor através de ervas, da fitoterapia, ou através de pontos da acupuntura. Por exemplo, o ponto mais clássico que limpa calor do organismo todo é o IG11. Então, o IG11 pode ser um ponto utilizado para limpar calor. E também, além dele, obviamente, tem que avaliar qual canal está sendo atingido por essa invasão de calor externo, o que está sendo comprometido, e aí sim traçar uma combinação adequada de pontos para a situação. Então, sobre calor, é isso que eu tinha para falar para você. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa seu like. Deixe seu comentário sobre esse vídeo com sugestões de outros temas para a gente fazer as videoaulas. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz de Medicina Chinesa nas redes sociais e também sempre dá uma olhadinha no site que sempre tem muito conteúdo novo para você. Te vejo no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!